Vai, Claquete, ele tá mandando você aí. YesCast, Sen... Vai, é assim mesmo, vai. Não, pode É assim falar, mesmo, vai. pode falar de novo, vou cortar na edição depois. YesCast, Cena 1, Episódio 2, convidado Neto Pietro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Santos e bem-vindos a mais esse episódio do YesCast, o Jovem Podcast. E hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Prieto, Antônio Prieto Neto. Tudo bem com você, Prieto? Tudo ótimo e você, Isaac? Tudo ótimo, uma energia magnífica. Vamos lá? Tô sentindo isso aqui. Ótimo. Tá tão forte que dá pra sentir no ar. Legal. Quase materializando, hein? Que bacana. Antes de nós começarmos o podcast, eu queria dar uma chamada aqui rápida. Você quer gravar uma música, quer gravar sua banda, quer gravar algum clipe? Vem pra TS Studio, vem com a gente. Vem com a TS. Aqui, a TS é estúdio de verdade. Vem aqui com a gente. Show de bola. Então é o seguinte, posso... Claro. Vou segurar, vou falar agora aqui, tá bom? O Vinícius vai acompanhando junto com a gente lá, depois você vai editar. Sim. Então é o seguinte, ó, a gente vai fazer alguns exercícios agora para ligar o turbo, aquecer a mente. Entrando subconsciente, isso vai fazer com que todas as funções, basicamente todos os sentidos, básicos, 5 sentidos, eles fiquem exponenciados. Basicamente, eles ficam amplificados, tá bom? Então é o seguinte, lembra que é foco e concentração. Precisa prestar atenção no comando da minha voz e seguir as instruções e você vai ter uma experiência incrível. Tá Então, bom. se eu disser para você, por exemplo, o seguinte, imagine um Fusca branco, não vai imaginar uma bola vermelha. Faz sentido isso? Sim. Chique, show de bola? Vamos lá então. Primeira coisa, eu quero que você faça assim com a mão. Isso. E agora, quando eu contar 3 e disser já, quero que você levante o dedo assim. Isso, só esse. Baixa o dedão, levanta aqui e coloca a mão nessa altura assim, ó, na sua frente. Faz igual eu tô fazendo. Quando eu contar 3 e disser já, eu quero que você abra o dedo e feche os olhos. Lembra que eu falei segue a instrução? Ainda não. Uhum. Só quando eu conto 3 disser já, ainda não. Quando eu conto 3 disser já, eu quero que você abra o dedo e feche os olhos. E aí você segue as instruções. Lembra? Eu falei, imagina uma bola. Segue o que eu disser para você. Beleza? Preparado? Segura fundo, respira, prepara, respira fundo, segura fundo. Isso. Pronto? Prepara, respira. 1, 2, 3. Abre o dedo e fecha os olhos. E agora eu quero que você imagine que esses 2 dedos na sua frente são como se fossem 2 grandes ímãs. Imagine que esses ímãs, eles vão se atraindo, já começa a se atrair, o magnetismo vai aumentando. Conforme ele vai aumentando, você vai percebendo que como se você estivesse com os olhos fechados, mantendo o olho fechado, o ímã está encostando. Eles basicamente encostaram, vou contar de 5 até 1, e eles vão basicamente fundir. 5, vai ficando mais apertado, 4, mais apertado, 3, colado, encostado um no outro, 2, eles não se separam, completamente colado, completamente encostado. E agora, conforme você está no dedo, eles vão ficando mais apertado, mais apertado, mais apertado, e eles não se separam mais. Segue a instrução e ouve o comando da minha voz. Eles vão ficar colados e agora completamente colado, impossível separar. E agora imagina que eu tenho um tubo de Super Bond na frente do seu dedo. E agora quanto mais você percebe que essa cola, esse Super Bond que eu coloco no seu dedo, ela espalha, mais colado fica, impossível você separar agora. Completamente colado. E agora eu vou contar de 3 até 1, você vai perceber que ele não se separa, esses ímãs não soltam. 3, 2, 1, mantendo os olhos fechados, estado de concentração. Tenta separar um ímã do outro, você vê que não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você tenta, mais colado, mais atraído fica. Isso, bem devagar agora, mantendo o estado de concentração, abre os olhos. Olha, concentra bem fixamente no seu dedo. E agora, com os olhos abertos, tenta separar um ímã do outro, você vê que não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você tenta, mais colado, mais atraído fica. Tá sentindo isso? Tô sentindo. E agora é o seguinte, quando eu estalar o dedo e fizer assim, ó, ele solta. 3, 2, 1, soltou. Viu? Que Olha. coisa incrível, sentiu isso? Legal, show de bola, beleza então. Próximo, agora eu quero que você faça assim de novo com a mão. Quando eu contar até 3 já, eu quero que você leve o braço para frente nessa posição. Isso, quando eu contar 3 já, lembra? Foco, concepção, volta. Quando eu contar 3 já, leva nessa posição, fecha os olhos e segue a instrução, beleza? Tá bom. Prepara, respira fundo, 3, 2, 1, mão para frente, fecha os olhos e agora eu quero que você imagine que a sua mão direita é um polo positivo e um polo negativo. E agora, quanto mais eu vou estalando o dedo e contando de 5 até 1, vai percebendo que esse ímã vai ficando mais atraído. 5, vai ficando mais colado. 3, vai ficando mais colado. 2, mais atraído. E agora completamente colado. Por mais que você tente separar um ímã do outro, você vê que não consegue. Quanto mais você tenta, mais atraído eles ficam. Mais atraído, mais. Quanto mais você faz força para soltar, mais atraído eles ficam. Isso, agora pode parar de testar. Bem devagar, abre os olhos, mantendo o estado de concentração. E agora, olha, concentra no seu dedo no anel. Isso, e agora... Bem devagar, mantendo o estado de concentração, tenta separar um do outro, você vê que não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você tenta colar, mais atraído eles ficam, isso. E agora é o seguinte, quando eu estalar o dedo, ele solta 3, 2, 1.
Olha só, uau, que coisa incrível, né? Tá vendo? Tudo isso, poucas pessoas alcançam um nível de concentração tão rápido como vocês dois aqui, nosso âncora e o nosso amigo aqui. Seguinte, que mão você escreve? Direita ou esquerda? Eu escrevo com a direita. Com a direita, coloca ela pra frente. E agora pega a outra mão, levanta ela assim, ó. Olha pra essa outra mão. Pra essa mão. Imagina que ela é um pincel, olha pra ela. Imagina que você tá vendo um cabo amarelo, as cerdas do pincel, e esse pincel tá cheio de uma super cola. Agora eu quero que você passe ela na mão. Passa a cola na mão. Levanta um pouquinho a mão assim que você vai ver que a cola vai começar a escorrer. Passa no meio dos dedos, você puxa assim a respiração, você sente até que aquele cheiro daquela cola, super cola, uma cola 100 vezes mais forte que o Super Bond. Pode baixar a mão do pincel. E agora quando eu conto a 3 e sejar, olha pra sua mão. Quando eu conto a 3 e sejar, eu quero que você coloque a mão na sua testa. Prepara, respira fundo, 3, 2, 1, isso. E agora você vai perceber, mantendo os olhos fechados, você vai perceber que conforme eu vou contando de 3 até 1, essa mão vai colando e a testa vai ficando cada vez mais colada. E o ímã vai ficando mais colado no outro. A mão é o polo positivo, um ímã maior que você já viu, o outro é negativo. 3 vai ficando mais colado e a cola vai secando. Percebe que a cola vai ficando seca, branca, vai ficando mais transparente. 2 agora vai ficando mais colado. E agora 1, mantendo os olhos fechados, estado de concentração. Quanto mais você tenta separar a mão da testa, mais colada ela fica. Quanto mais você tenta separar, quanto mais força você faz, mais atraído, mais pesada a mão fica na testa. Quanto mais você tenta separar, mais pesada a mão fica na testa. Isso, está conseguindo separar? Está fazendo força? Dá para sentir no braço a força? Isso, beleza. E agora, bem devagar, abre os olhos, mantendo estado de concentração. E agora, tenta separar com os olhos abertos, tenta separar a mão da cabeça, você vê que não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Quanto mais você estala o dedo, mais colado fica. E quanto mais colado ela fica, mais relaxado você fica. Quanto mais colado ela fica, mais relaxada ela vai ficando. Tá conseguindo? Não. Daqui essa outra mão aqui. Eu vou passar aqui, ó, um gelzinho relaxante. Quando você estica o dedo aí, vou passar aqui, imagina que eu passei. Quando agora você encostar na ponta do seu nariz, vai soltar a mão da testa. 3, 2, 1. Isso. Percebe isso? Tá vendo? Poucas pessoas chegam nesse nível de concentração tão rápido. Poucas pessoas elas conseguem alcançar esse nível de concentração tão rápido. E quanto mais você exercita, mais forte isso fica. Tudo é assim, é uma regra da vida. Quanto mais você exercita, mais forte isso fica. Como está se sentindo agora? Nossa. Percebe a sensação mudou? Sim, Presta atenção no seu corpo. Como você está sentindo aí agora? Percebe que a sensação mudou? Parece que a cabeça saiu fora de uma caixa. Que ele fez, é legal. Parece que a cabeça amplificou agora. Quanto mais você exercita isso, mais forte. Só que você começa a perceber e captar, quando você cuida da mente, você começa a captar coisas, ter uma percepção maior de coisas que estavam passando, às vezes, oportunidades do seu lado. E quando você liga esse amplificador, você começa a absorver coisas que estavam em volta, oportunidades em volta de você, que talvez você não estava conseguindo perceber. E agora, faz o seguinte, olha aqui nos meus olhos, olha aqui bem nos meus olhos. E agora seus olhos vão cansando, fechando, pesando, 3, 2, 1, fecha os olhos, relaxa. Completamente. E agora, conforme você vai relaxando, os olhos vão pesando, cansando, e vão fechando, e você vai percebendo que você está descendo uma escada. Eu vou contando de 10 até 1, e cada número que eu contar, você desce um degrau. E agora eu vou estalar o dedo e essa escada vai virar uma escada rolante. 3, 2, 1, olha ali embaixo que é uma escada rolante. E agora, conforme eu vou contando, ela começa a descer. E você vai perceber que vai ficando mais gostoso, vai ficando mais relaxado. 10, a escada rolante vai descendo, olha lá embaixo. Percebe que tem um rio lá embaixo, a escada rolante leva você para o mundo mágico. 9, vai ficando mais relaxado. 8, mais leve, mais tranquilo, mais relaxado. 7, 6, talvez você tenha a sensação, olhando agora para os seus pés, aí onde você está, que os seus pés deixam de tocar o chão. Você percebe que talvez você comece a flutuar. Isso traz uma sensação ainda cada vez mais incrível. Quanto mais você desce, mais segurança você sente, mais confiança você sente. Quanto mais segurança, mais confiança, mais paz, mais tranquilidade. E agora 6, a escada rolante vai descendo. Lá no final tem uma luz, uma energia. Uma energia que para você representa a paz, a segurança e a tranquilidade. E essa energia ela tem uma cor. Imagine uma cor, a primeira cor que vem na sua mente, que representa a paz, segurança e tranquilidade para você. E você vai chegando próximo, mais perto dela. Quando você encostar nela, você vai perceber como se fosse, basicamente, como se fosse uma explosão de adrenalina. Isso vai fazer você ficar eufórico, extremamente feliz, extremamente alegre, muito confiante. 5, e a escada rolante vai descendo, o corpo vai ficando mais leve. 4, quanto mais desce, mais relaxado você fica. 3, sente os braços vão relaxando, o braço vai ficando pesado. 2, e agora 1, encostou aquela luz. Isso faz com que você fique mais feliz, mais alegre. Lembra de uma coisa engraçada? Lembra de uma piada um dia, uma coisa muito engraçada, que você fica muito feliz. Isso acontece agora, vai ficando mais forte, vai ficando mais alegre, mais divertido e mais confortável. Isso faz com que você fique muito feliz e muito confiante.
E agora, bem lentamente no seu tempo, quando sentir que está pronto, pode abrir os olhos voltando para cá. Isso, muito bem. Muito bem. Como que é isso? É gostoso? Muito Como bom. é a sensação? É boa? É gostoso? Nossa, Dá vontade de ficar lá mais tempo, né? com certeza. Isso é a sua mente. A mente subconsciente, ela tem um poder incrível. E se você não controla a sua mente subconsciente, seu subconsciente controla você. Esse é o primeiro princípio do desenvolvimento humano. Muitas pessoas, elas acreditam que elas agem do jeito que agem, elas se comportam do jeito que elas se comportam, porque ela escolheu aquilo. Engano delas. Se elas não controlam as coisas que aconteceram e você não aprende que as coisas que aconteceram lá atrás influenciam como você se comporta hoje, você vai passar a vida repetindo padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento vão limitar os seus resultados. Sempre é assim. A forma como e inclusive, a forma como eu falo. Eu costumo dizer que a forma como o que nós falamos são sementes. Então eu digo, eu não consigo. Eu plantei uma semente. E aí eu reforço, porque eu repito. Eu não consigo, pronto, eu fui lá e reguei aquela semente do eu não consigo. E tudo que a gente foca expande. Se você foca no não, o não fica maior. Imagine o seguinte, quantas pessoas muitas vezes, eu por muitas vezes fazia isso, e eu me preocupo muito com a forma como eu falo, como eu me comunico, como eu me expresso, mas por muitas vezes as pessoas vinham para mim e elas falavam, oi Preto, bom dia, tudo bem com você? Como que você está? E cumprimentava, né? Como que você está? Cumprimentava, e o que eu dizia? Não tão bem quanto você, mas estou levando. E o que eu dizia para mim? E reforçava o tempo todo que eu não estava bem. E quanto mais eu dizia isso, pior ficava. É isso, eu atrelo a palavra reclamar. Você reclama, ou seja, você vai reclamar duas vezes. O tempo todo. E você está reforçando aquilo. Você vai reforçar aquilo. Então existem algumas regras da mente. Tudo que você foca expande, seja para o bem ou para o mal. E a forma como eu falo reforça a forma como eu me sinto, a fisiologia. Se eu estou sentindo poderoso, eu fico cabeça em pé, o peito estufado, os braços para cima, né? Murcha a barriga. E aí, essa fisiologia influencia como eu me sinto, a forma como eu me sinto influencia nas minhas ações. As minhas ações influenciam meus resultados. E os meus resultados influenciam nas coisas que eu conquisto na minha vida. Sim, para você ter um exemplo, você pode andar de bike todos os dias. Você encara a mesma subida todos os dias. Tudo bem, na primeira vez você consegue. Na segunda vez você também consegue. Chega no terceiro dia, a terceira vez que você está subindo, né? E você encara aquela subida e vê, nossa, eu acho que eu não vou dar conta mesmo. Hoje acho que não vai. Hoje não vai, vai acabar hoje o treino, que encarar isso daqui eu não vou conseguir. Pra você ter uma ideia, você não fazendo feições, você falando de felicidade, você não fazendo feições de felicidade, mas sim de tristeza, desprezo, raiva até da subida, o seu cérebro vai entender que você não está pronto mesmo para subir. Exatamente, porque a fisiologia interfere na forma como eu me sinto. Sim. A forma como eu me sinto interfere no meu resultado. É sempre essa regra, entendeu? Por falar nisso, como você está se sentindo agora? Nossa, estou me sentindo muito solto. Muito solto? E você, o nosso âncora, Vinícius, como que você está se sentindo, Vinícius? Leve, né? Essa é a sensação mais incrível de liberdade. Porque quando a gente está livre, a gente pode escolher de propósito. E isso é só o começo. Isso é só o começo do que pode se tornar uma caminhada, uma jornada extraordinária. E é isso que nós gostaríamos de oferecer, de trazer para vocês hoje. Essa proposta diferenciada, essa experiência diferenciada. Essa quebra de padrões. Quebra de padrão, exatamente. Gostei. Essa foi boa, chique, hein? Essa Show de bola. padrões. Bom, agora eu vou passar o tempo para você, então. Muito obrigado. Fique à vontade. Por essa experiência. O cérebro agora solto, leve. E agora mais tranquilidade aqui para falar a você e aos nossos espectadores. Muda a sensação? Com Sentir certeza. dessa forma? Com certeza. Dá uma sensação de O imparável? corpo fica leve, o cérebro fica leve, fica até mais tranquilo de você pronunciar, falar, sabe? Então, Você consegue perceber sua voz mais relaxada? sim. Consegue perceber, Vinícius? A voz mais relaxada? Muito bom. Bom, então eu vou passar o tempo para você, que você é o entrevistador. Não, sem problemas. Aqui o tempo é seu. Bora lá, meu querido. Vamos lá. Prieto, Antônio Neto Prieto, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Quem que é Antônio Neto Prieto? Quem que é o Prieto? O Prieto. Bom, sempre essa é uma pergunta desafiadora, né? Porque nós somos o resultado de muitas versões da nossa vida.
Eu sou o irmão mais velho, filho mais velho de uma família de 9 irmãos. Eu sou o mais velho, né? O primeiro, o mais bonito também. E, por consequência, Já vi que meus você pais, tem uma autoestima alta, muito você bem. percebe isso, né? Isso aí. É nítido, flui isso, né? Uhum. Muito bom. E é gostoso aqui porque é um clima, um ambiente. Sabe que o ambiente agradável favorece o aprendizado, sabia Sim, disso? com certeza. Sentir-se bem enquanto aprende. Tem uma frase que eu vi um dia, fez muito sentido. Nem sempre as pessoas vão se lembrar de tudo que elas aprenderam enquanto elas estavam estudando ou numa aula, enfim, em algum Mas vão lugar. lembrar do ambiente. Vão se lembrar de como elas se sentiam enquanto elas estavam aprendendo. Isso aqui é a coisa mais incrível. Parabéns, você já tá show, já ganhou meu respeito. E você é um cara de responsa. É o seguinte, meu pai e minha mãe, nós não somos ricos, não somos milionários, de saúde muito, mas financeiramente, muito abençoados, muito prósperos, porque nós sempre tivemos a oportunidade de trabalhar com saúde, de buscar e conquistar. No entanto, durante toda a minha vida, eu sempre senti que eu buscava alguma coisa. Eu sou formado em medicina veterinária também, e eu sempre senti que eu sempre senti uma impaciência muito grande. Eu sempre sentia que eu buscava alguma coisa, e essa é a sensação que muitas pessoas que hoje eu atendo, elas me trazem, elas falam, parece que falta alguma coisa e eu não sei exatamente o que é. Algo me incomoda, algo me irrita, algo não faz sentido, mas eu não sei exatamente o que é. E eu sentia isso, então por muitos anos eu buscava alguma coisa que parecia que eu nunca conseguia alcançar, que eu nunca chegava. E eu não tinha ideia de que além da cabeça, onde eu punha um boné e tinha mais cabelo do que hoje, eu não tinha ideia de que tinha uma mente. E que essa mente precisava ser cuidada. Todas as pessoas estão acostumadas a cuidar da saúde física, da parte física. Cortei, estou com uma ferida, vou no médico, cuido, faz curativo, enfim, cuido da saúde, se alimenta melhor, se veste bem, mas as pessoas não estão acostumadas a tratar, cuidar do invisível. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar mais tarde, que esse livro maravilhoso, Os Segredos da Mente Milionária, para os nossos amigos ali, depois a gente vai deixar o nome aí na descrição. Vou deixar o link na descrição do livro. Do livro aqui, o nome, então se você quiser depois você vai buscar, porque essa já é de cara a primeira coisa que eu vou indicar para você. E o que menos importa no título do livro é o milionário, porque o milionário é consequência de você descobrir e entender os segredos da mente. Mas eu não tinha ideia que tinha uma mente e que eu precisava cuidar dela, porque ela podia me impulsionar, ela podia me levar para o extraordinário ou ela podia me enterrar. Foi quando eu, nessa busca desesperada por alguma coisa que fizesse sentido, fui de um lado para o outro, buscava, sempre achando e acreditando que era o lugar que eu estava, que não me ajudava, não colaborava para as coisas acontecerem. Então, buscando isso de um lado para o outro, recomeçando muitas vezes eu disse, a vida é como uma roda gigante. Cuidado com o que você fala, porque as coisas que você fala influenciam como você sente e você acredita de verdade nisso. Sim. E aí eu sempre dizia, a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima e outro dia tá embaixo. Embaixo. É mentira isso. Mas quando eu repetia isso, eu acreditava nisso. E eu vivia isso, um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima. Até que eu entendi que tem um negócio dentro da cabeça, da caixa aqui, tem a parte visível, física, que é o cérebro, e tem a parte invisível. A parte, a gente pode dizer até a parte não material, que é a mente. E essa mente, ela é o que basicamente decide como a gente vai ser, quem nós vamos ser durante a vida. Então, eu comecei a buscar, trabalhar e lutar e praticar e repetir, e busquei muito, tudo que eu precisava, para poder me tornar, hoje, Isaac, eu posso dizer que eu sou quem eu sempre, durante muitos anos da minha vida, representei ser. Faz sentido para você isso? Durante muitos anos, eu representei ser uma pessoa paciente, durante muitos anos eu representei ser uma pessoa equilibrada, mas hoje eu sou quem, de fato, eu sempre representei ser. Não dá para você contribuir ou não dá para você compartilhar com uma pessoa que você não tem. Não dá para compartilhar confiança se eu não tenho confiança. Muita gente quer tentar representar ser uma pessoa confiante, não cola, ninguém sustenta por muito tempo uma característica que não é dela. Eu não posso compartilhar amor com alguém se eu não tenho amor, eu não posso compartilhar abundância se eu não tenho abundância. Eu não posso compartilhar paz se eu não tenho paz. Então eu fui buscar isso tudo.
E eu passei por esse caminho. É uma jornada maravilhosa. Mas eu passei por esse caminho, eu paguei o preço. E quando eu falo de pagar o preço, nem sempre eu estou falando sobre dinheiro. Só sobre dinheiro. É necessário investir, mas nem sempre estou falando só sobre dinheiro. Eu estou falando muitas vezes sobre dedicação. Repetir, praticar, exercitar para você ganhar a autonomia, ganhar a excelência. As pessoas de hoje têm uma diferença bem nítida do que a gente fala de mente milionária e uma pessoa milionária. Hoje as pessoas, elas querem ser milionárias sem ter uma mente milionária. Então, se contradiz. Sim. Ser milionário no quesito de quê? Financeiramente. Ter uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, de conseguir comprar aquele carro, aquela casa, aquele tênis novo que lançou da Nike, da Adidas. Só que as pessoas não sabem que é preciso também de uma mente milionária. Uma mente com conhecimento, com sabedoria e uma mente bem estruturada. Porque é aqui que comanda todas as nossas ações do dia. Se aqui não funciona, o resto do corpo também não vai funcionar. Também não vai funcionar. E tem uma coisa que é incrível, e isso é uma das verdades mágicas da nossa vida, dos nossos resultados, é que tudo que você foca expande. Não tem como. E se uma pessoa diz que não existe isso, talvez seja o resultado de ela, ou a causa de ela estar vivendo talvez uma vida desafio, sabe? As pessoas acreditam, em geral, as pessoas da América Latina, o povo latino-americano, tem uma crença de que ela é mais abençoada, ela é uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, se ela for pobre. Eu precisei mudar crenças na minha mente. O nome disso são crenças limitantes. Crenças limitantes. E essas crenças vêm da raiz. Por isso que se você não reprograma a mente, não importa a quantidade de cursos financeiros, de caixa, de fluxo, não importa. Porque o significado que o dinheiro tem para você ou para aquela pessoa é um significado ruim. E nunca... O que a maior parte das pessoas aprende, isso é importante, quando nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento financeiro, sobre desenvolvimento... O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro não faz uma pessoa se tornar arrogante. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só amplifica quem a pessoa já é. Faz sentido? Faz. O dinheiro só amplifica o que a pessoa já é. Se a pessoa era pobre, não tinha dinheiro e era arrogante, era mesquinha, ela vai ganhar dinheiro e ela vai continuar, ela só vai amplificar, aquela. Só que se era uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa gentil, ela vai ganhar dinheiro e ela vai amplificar isso. A maior parte das pessoas de posse financeira, milionários, são as pessoas mais caridosas que eu já conheci na vida. E eu, antes, nunca tinha tido a oportunidade. Mas o que normalmente a maior parte da população brasileira ouve durante toda a infância, o que elas são ensinadas a acreditar? Rico é arrogante, Sim. Rico é orgulhoso, rico é avarento, rico é egoísta, rico não vai pro céu. E é também uma Sabe coisa por quê? que é ensinada nas escolas. Nas Ou seja, escolas. você deve estudar, você deve tirar boas notas. Não que eu estou falando que é errado tirar boas notas. Você deve tirar boas notas na escola, na faculdade, independente. Você deve tirar boas notas, entrar em um bom emprego e pagar dívidas. Não é ensinado aos jovens a empreender, Liberdade financeira. a ter liberdade financeira, a ter acesso à educação financeira. Isso não é ensinado. Agora veja bem uma coisa que é importante. Uma criança que ouviu a vida inteira que rico não vai para o céu, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que rico ir para o céu, o que subconsciente essa programação diz para aquela criança? Se você, o que é aquele subconsciente? Ele fala o seguinte, ó: se é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico para o céu, eu quero ir para o céu. Então eu que não quero ser rico. Então a pessoa começa a se sabotar. Ela até tem oportunidades, Sim. mas você nunca quer se parecer com alguém que você odeia. Exatamente. Então, Por causa se você... da crença limitante implantada desde a infância. Exatamente. Então, assim, ó, se tem uma pessoa que eu não gosto, se tem uma imagem de uma pessoa que eu não gosto, uma figura pública que eu não gosto, eu nunca vou fazer coisas para me parecer com ela. Não vou me vestir igual a ela, Sim. porque eu não quero parecer com ela. Então, se eu aprendi a odiar uma pessoa financeiramente estável, uma pessoa rica, eu nunca vou querer parecer com ela. Então, logo, eu vou fazer tudo o que eu posso inconscientemente para não conseguir desenvolver financeiramente. Entende? Faz sentido para você? Sim. Por isso que é importante, por isso que é muito importante cuidar da mente, reprogramar a mente
Eu precisei passar por processo. E quando eu falo de crença, eu não estou falando de religião. Não estou falando de fé. Eu estou falando do que eu acredito, do que eu acreditava. Eu acreditava antes que se ninguém conseguiu colocar esse copo aqui, é porque não dá. E se ninguém colocou, por que eu vou tentar? Não vai dar certo. Porque você é o diferente? Se ninguém fez até agora, é porque não dá para fazer. Então, se ninguém fez, por não dá para fazer, não sou eu que vou fazer. Hoje eu mudei a crença. Eu penso o seguinte, se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer. Pronto. E se o outro fez, Fim eu de também jogo. posso. Pronto, fim de jogo. Fim de papo. Esse E é aí famoso, eu começo... Maria vai com as outras. Isso. Ou seja, a pessoa ela vai fazer um efeito dominó, a sociedade vai fazer um efeito dominó sobre você. Se todo mundo, por exemplo, em uma sala de aula, vou pegar um exemplo que é muito comum, em uma sala de aula ninguém quer fazer um comentário sobre uma aula, você vai ser o único que vai fazer. Entendeu? Isso aí ia ser diferente. Só que o normal de se ver, o mais comum, é o efeito dominó na sala. Ninguém vai falar nada e ninguém vai comentar nada. Ninguém quebra o padrão. E todo tanto mundo que segue. a sua palavra pode contribuir tanto para os alunos, até para os professores. Entendeu? Então é isso, mudar a crença, reprogramar e reforço. Quando eu digo mudança de crença, eu não estou falando sobre fé. Estou falando sobre você mudar sua religião. Não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre mudança das coisas que eu acredito. Porque as minhas ações estão relacionadas com o que eu acredito. Eu só ajo de uma forma que eu estou acreditando. Então, quebrar padrões e mudar crenças é fundamental para conseguir chegar em qualquer lugar. Sim, seja com certeza. o objetivo daquela pessoa, qual for, para ela conseguir chegar lá. E se algumas pessoas vêm para mim, e quando eu estou numa palestra ou estou falando com pessoas, e elas falam para mim assim, não, mas a minha vida tá boa. Viu, se a sua vida tá boa, não sou eu que vou te incomodar. Mas se você não está feliz, não está satisfeito, então tá bom, não espere que eu diga para você aquilo que você quer ouvir. Se você quer ouvir as coisas que... Se você quer que eu diga as coisas que você quer ouvir, você veio no lugar errado. Eu sempre falo. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu falo para ela, se você veio aqui e você quer que eu diga as coisas que você quer ouvir, você tá no lugar errado. Porque eu tô aqui para te incomodar. Porque é só o incômodo que tira da zona de conforto, faz sentido? Sim, faz Só o imenso incômodo tira da zona de conforto. imenso Você teria ido para a escola, por exemplo, se alguém não tivesse lá te incomodar? Seu pai e sua mãe, levanta, Isaac, vai para a escola. Não teria. Porque é mais gostoso ficar em casa, na cama, dormindo. Sim, faz com sentido certeza. isso? Mas Com certeza. foi ruim depois de você ter ido para a escola? Não. Aprendeu um monte de coisa, viu um monte de coisa. Aprendi e entendeu? ensinei. E ensinou. Então isso é importante. Se É você não necessário sai... a pressão. A zona de conforto. Se A você zona de não conforto. sai da zona de conforto, o extraordinário está fora da zona de conforto. Por Era exemplo, isso que eu ia isso falar. aqui é sair da zona de conforto. Por exemplo, uma pessoa vai vir aqui, você veio aqui, você está dando o seu tempo participando desse podcast para falar sobre desenvolvimento humano e inteligência emocional. Isso aqui é uma pressão que você mesmo se colocou. E eu tô Você aqui poderia- aberto você para está você. aberto. Eu não sei quais são as perguntas. Eu tô aberto aqui para você e é exatamente isso. Sai da zona de conforto. Porque Sim. a zona de conforto, a pessoa só pisa, só vai onde ela sabe, onde ela tem segurança, ela sabe o que vai acontecer. É fora da zona de conforto que vive o extraordinário. Mas só as pessoas que pagam o preço, que estão dispostas. A pessoa passa. Sabe quantas vezes por dia uma pessoa acessa as redes sociais? Quantos? Em média, quantas horas por dia uma pessoa fica nas redes sociais? Eu não sei. Uma pesquisa americana recente, publicada, disse que revelou que a maior parte da população passa, uma grande porcentagem da população, passa uma média de 5 horas por dia nas redes sociais. Um período do dia, se você considerar 8 horas de sono, considerar aí 16 horas do dia, horas úteis, né? A pessoa passa uma média de 1/3 das horas úteis dela em rede social. E depois o camarada vem para mim, mas eu não tenho oportunidade. Velho, qualquer pessoa tem. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Qualquer pessoa hoje tem um smartphone na mão. E você pode buscar muito. Eu não consigo me comunicar bem. Velho, tem um monte de aula, de curso grátis no YouTube. Não, de não, como dá, você... não dá pra eu largar CLT porque não tem oportunidade na Não tem internet. oportunidade, entende? Então, assim, as pessoas estão acostumadas a reclamar. E isso está relacionado com aquilo que eu falei no começo, mapa de mundo. Cresceu com ela no mundo que ela cresceu. E eu sempre falo o seguinte, tá até mais fácil você virar milionário hoje na internet. Tá mais fácil o processo de acelerar o enriquecimento. Tá mais fácil. Sim. Então, por exemplo, a internet, o que você pode fazer? Dr. Prieto, pode vender curso, pode dar palestra, pode dar mentoria, pode criar um canal no YouTube, tem um Instagram forte, tem um TikTok forte.
você cria o seu conteúdo. Então não tem isso de não ter oportunidade, ou eu só não tenho tempo, o meu tempo tá contra mim. Aí já entra o processo do vitimismo. O vitimismo e volta no que eu falei no começo. Tudo que você foca expande. Se o foco daquela pessoa é crescer, é desenvolver, ela vai trabalhar, ela vai conquistar. Vamos lá, Isaac, é isso aí, meu amigo. Vamos lá. Beleza, então. Muito bacana. Doutor Prieto, nós temos aqui algumas perguntas aqui da produção e eu gostaria de falar aqui a segunda pergunta. Vamos lá. Hoje gostaríamos de saber um pouco mais sobre inteligência emocional e desenvolvimento de pessoas. O que é isso? O que trata essas duas vertentes? O desenvolvimento emocional, ele passa por um processo, e desenvolvimento emocional e desenvolvimento pessoal, ele passa por um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento não é autoajuda. Autoconhecimento é quando você começa a tomar consciência do porquê você faz as coisas que você faz. E isso interfere, como isso interfere nos resultados, entende? Talvez é um pouco subjetivo, talvez é um pouco longe, é preciso passar pelo processo. Como, por exemplo, eu tentar perguntar para você, me explica o sabor do sal. Me explica, imagina que eu não comi sal. Me explica como é o sal. Salgado. Salgado, mas eu não comi sal, eu não sei qual é esse gosto, entende? Não dá pra pessoa, difícil descrever. O que é possível é dizer que é um caminho extraordinário. É um caminho de libertação, porque você percebe as coisas que você faz. A maior parte. Você tem ideia, o pessoal que está em casa aí ouvindo, você tem ideia quanto tempo você passa do seu dia, considerando aí 16 horas úteis do dia, considerando uma pessoa média dorme 8 horas por dia, 16 horas úteis, tá? Você tem ideia quantos por cento dessas horas úteis as pessoas passam no modo consciente? Se a gente tivesse um círculo aqui, quantos por cento do dia você passa no modo consciente? Quantos por cento do dia no piloto automático? Vixe, no modo inconsciente? Tem ideia? Chuta um número. Quantos por cento do seu dia você faz as coisas conscientemente? Quantos por cento do seu dia você faz as coisas no piloto automático? Deixa eu ver. Conscientemente, eu diria que 85% faço conscientemente. Pasme. As pessoas passam 5% do dia no modo consciente. 95% do tempo no piloto automático. Por exemplo, pare, congela a posição que você está. Agora, olha para você. Pare e preste atenção como você está. Você de verdade escolheu ficar nessa posição? Você falou, não, eu vou ficar com o braço aqui em cima do outro e com a perna do jeito que eu estou e nessa posição porque é confortável. Você escolheu de propósito consciente ficar assim? Ou foi ficando, arrumando, confortável e de repente você parou? Olha para o nosso amigo âncora. Acha que ele escolheu de verdade aquela posição? Eu vou cruzar a perna e vou fechar o braço assim? Não, ele nem percebeu que ele estava assim. Agora que a gente falou, é exatamente isso. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Nossa. Passa por um processo de começar a tomar consciência da forma como eu faço as coisas que eu faço. Nossa, eu não tinha ideia que era a respeito disso. Surpreendente. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a forma como você reage. A forma como você reage, você age ao invés de reagir. Entende? Durante toda a vida você aprendeu que se alguém dá um tapa num lado da face, você vira o outro lado. Mas será que é exatamente isso? Eu sempre... Agora tá entrando, não sei se você conhece uma série na Netflix chamada Peaky Blinders. Já ouvi falar, não assisti. E tem um protagonista chamado Tommy Shelby, que ele fala que ele é frio, frieza, frio calculista. E como ele usa a inteligência emocional a favor dele. Ou seja, trata muito da frieza, os momentos que você tem que ser frio, os outros momentos que você tem que ser preto, quente, alegre, e outros momentos motivado. Que você tem que ser frio. Então assim, inteligência emocional é a capacidade de agir em momentos difíceis. E quem consegue se manter controlado no momento difícil ganha. No momento desafiador, ela ganha. Entende? Então você está numa situação conflitante ali. Se você consegue se manter estável, e isso não é fácil, de longe eu já falo para você, de longe, porque isso está relacionado, manter o equilíbrio, está relacionado com as coisas que eu já vivi. Sempre que eu estou indo fazer alguma coisa que um dia já me causa alguma dor, algum sofrimento, o meu subconsciente vai disparar sensações no corpo. E tem até um princípio chamado princípio da não reatividade. Sim. Então assim, por exemplo, você vai vir aqui na minha frente e me insultar. O nosso cérebro ele já está programado
a responder de volta. Não, é você Sabe por não quê? reagir. A mente subconsciente ela tem uma função só, básica. 001 que nasce com... Quando uma criança nasce, não tem nada instalado no HD da cabecinha dela. Uhum. Ao longo do tempo, coisas vão sendo instaladas, mas quando ela nasce, não tem nada, a não ser uma coisa, que é o 001. 00001. Instinto de sobrevivência. Pensa o seguinte, você vai nascer um priminho seu, um filho de um amigo seu, você vai lá no hospital, vai na casa, vê a criança acabou de sair do forno, tá saindo fumacinha de cima ainda, aí tá no colo da mãe, você chega lá, ela tá com a mãozinha aberta. Você coloca o dedo na mão dela, o que ela faz? Ela fecha. Ela fecha, por quê? Ai, que bonitinha, ela reconheceu o tio Isaac. Ela nem sabe que é você na hora do dia. Sim. A criança fez xixi, fez cocô, ela tá com fome, ela chora. Ela chora porque, ela pensa, eu fiz xixizinho, tô com fome, se eu não comer eu posso morrer? Ela pensa isso. Não, ela só sabe que alguma coisa dispara lá dentro que tá errado. E é o instinto de sobrevivência. Isso. Então, durante toda a vida, esse instinto de sobrevivência vai acompanhar todas as pessoas. Só que imagine o seguinte, é como um computador, que você vai lá, abre uma tela, abre um programa, abre outro programa, abre outro programa, tá tão sobrecarregado, velho, que a hora que uma coisa aconteceu, tirou você do sério. Então, a mente é exatamente assim. Fica pesado. E inteligência emocional é você aprender a fechar todos esses programinhas. Porque ao longo do dia, muitas coisas vão acontecendo, muita gente vai falando com você, pedindo coisas que você precisa fazer. Vai ficando pesado. Já percebeu que o computador, quando você o celular, você abre um monte de programa e de repente ele começa a travar? Deixa um monte de aba aberta. Um monte de aba aberta. O que você precisa fazer? Ir lá e fechar. Inteligência emocional é isso. Pronto, resumindo. É a capacidade, a habilidade de você aprender a fechar os programas para de sobrecarregar. Então eu vou agir de uma forma diferente. Não é reagir. Porque a reação, ela nem sempre é controlada. Normalmente é um instinto de sobrevivência para te proteger. Mas a inteligência emocional, a habilidade e competência de você aprender a fechar todas as abas para estar sempre presente. A gente pode colocar até como um drive mental. Um drive mental. Um programa. Isso, é um programa. Já aconteceu um dia... Hoje, como você está se sentindo agora? Agora eu tô me sentindo ótimo. Alguém consegue tirar a sua paz? Consegue. Alguém consegue vir aqui irritar você e tirar a sua paz agora? Já aconteceu de você se acordar um dia de manhã e você falar assim, caramba, hoje pode fazer o que quiser, ninguém tira a minha paz. Hoje ninguém me irrita. Sim, já aconteceu. É essa sensação que você está sentindo e o Vinícius está sentindo, nosso âncora aqui está sentindo, é a sensação mais próxima de controle emocional. Inteligência emocional é controle emocional. É a forma como você age diante de situações. Só que você começa a ter o controle. Ao invés de só ser automático, uma reação, alguém vem e te ataca. Você para de responder imediatamente. Você para e pensa. Você começa a processar as informações para você responder aquilo que realmente faz sentido. E da forma como você queria, e não só se defendendo o tempo todo. Muito interessante, muito bacana. Agora vamos para a nossa terceira pergunta da produção aqui. A depressão é considerado o mal do século. É correto fazer essa afirmação? Vamos nos basear no que tem acontecido, esse assunto delicado, né? Então, com a vinda da pandemia, muitas pessoas foram para o escapismo. Hoje, cerca de 32 pessoas estão indo para o escapismo por minuto. Então, assim, é uma situação tanto como delicada. É correto a gente dizer que hoje a depressão, um conjunto de sentimentos ruins, tristeza, é o mal do século. É o mal do século e a humanidade está indo numa velocidade absurda para isso. Cada vez mais rápido. Por um motivo básico. Dois motivos básicos. O primeiro é o seguinte, as pessoas não têm consciência do que elas fazem. Elas só vão vivendo, literalmente, como aquela música diz, deixa a vida me levar, e elas vão vivendo. Elas só vão vivendo. Até que chega um momento que tem tanta aba aberta no celular que dá pau. Trava tudo, dá um pane lascado ali, e ela não consegue processar mais nada, porque está travado. Imagina você tentar enfiar São Paulo dentro de Sorocaba. Não vai caber, vai travar tudo, entende? É tanta coisa que a pessoa tem aberto, que começou, questões emocionais, questões de desafio, de problema de saúde, e esse momento da pandemia só acentuou uma coisa que já era evidente, que já estava, só acelerou um processo que já estava caminhando. Você sabe quando que a pessoa ela lembra de trocar a telha que está
quebrada no telhado da casa? Quando que a pessoa lembra de trocar a telha que está quebrada? Nossa, Quando? Quando vem uma chuva... Quando começa a chover. Quando começa a chover. Quando é que o camarada lembra de calibrar, de encher o pneu do step? Quando o pneu ali Fura. e você Ele vai vai- pegar o step e o step Ele tá murcho. tá murcho. 90%, 95% das pessoas deixam para trocar a telha do telhado quando começa a chover. Só que quando começa a chover já tá tarde. Entende? Então as pessoas elas estão indo tão rápido e elas não se dão conta desse movimento. Elas estão mais preocupadas em viver o imediatismo do que buscar a liberdade ou algo que de fato começa sentido. Mas isso por quê? Porque poucas pessoas têm a oportunidade de aprender que existe uma mente subconsciente. E esse programa Tem um aqui... sentido. Tem um sentido. E esse programa aqui, isso que você está fazendo, Isaac, toda essa oportunidade, o estúdio, a TS, queria agradecer aqui o Edmir Martins por isso aqui é simplesmente fantástico, é magnífico. Sim, com Eu fiquei certeza. impressionado quando cheguei aqui. Toda essa estrutura aqui é maravilhosa. Mas essa oportunidade, esse momento, é uma oportunidade de levar esse conhecimento e despertar essa consciência de muitas pessoas que só estão simplesmente vivendo a vida. É E porque a elas maioria nem das se dão pessoas está falando, né? Não, é gracinha, tá só triste hoje mesmo. Agora sim, Mas uma coisa séria. O que é a depressão? Depressão é o acúmulo de uma carga emocional absurda, pesada de uma vida. Eu imagino mais ou menos como uma carroça. A pessoa vai carregando uma carrocinha de pegar reciclagem. A pessoa está carregando, vai passando pela vida, coisas vão acontecendo e ela vai colecionando peso. Ela vai colecionando lixo emocional nessa carrocinha. Chega um momento que alguma coisa, às vezes, mais forte acontece que, pronto, trava. Travou a roda da carrocinha, fala, bom, como uma estratégia de defesa, o subconsciente fala à pessoa, olha, sair de casa é perigoso. Porque cada vez que você saiu de casa, alguma coisa aconteceu. Falar com pessoas é perigoso. É muito relacionado à experiência individual de cada pessoa. Sim. Não existe um padrão. Por exemplo, eu atendo pessoas muita frequência com fobia. Por exemplo, medo de altura. Nenhuma das pessoas que eu atendi até hoje, e já atendi mais de algumas dezenas de pessoas com medo de altura, nenhuma delas, a origem era a mesma. Subiu no telhado um dia, subiu no muro e caiu. Ah, por isso agora eu tenho medo de altura? Não. As causas são as mais variadas. Tem gente que tem medo de altura porque um dia o vô deixou o cachorro preso numa corrente. E as coisas assim, aquele pânico, aquele pavor ficou ancorado em ela subir num lugar alto. E aí quando você volta lá atrás, Freud descobriu que quando você consegue isso é uma coisa mágica. Uhum. É necessário a técnica, mas é simplesmente incrível. Quando você consegue acessar uma memória de um momento anterior a uma situação traumática que a pessoa viveu, você consegue consertar aquela cena, você cura aquela criança. E tão rápido quanto aquilo aconteceu, quando a pessoa volta, ela está livre daquela sensação, aquele peso que perseguiu ela por muitos anos. Uhum. Entende? Faz sentido para você isso? Sim, faz sentido. E quanto mais você descobre... Agora imagine o seguinte, quanto lixo emocional ficou nessa linha do tempo. Cada vez que você volta, você liberta. Sabe a sensação ruim de as pessoas que estão nos ouvindo aí, os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, de você ir conversar uma coisa desagradável, desconfortável com alguém? Já aconteceu isso com você? Sim. Você tem que discutir a relação, ou não é uma coisa pesada, não é angustiante, não é, parece dar um embrulho na barriga, o coração acelera, a respiração acelera, os braços ficam mole, a perna fica mole. Sim. Isso só significa uma coisa, que lá no passado, um dia, essa pessoa já viveu uma coisa difícil, parecida com essa. E quando ela, no presente, está indo fazer algo parecido com o que um dia alguma coisa já causou dor para ela, o subconsciente dispara a mesma sensação do passado no presente. Para quê? O que o subconsciente só quer? Instinto de sobrevivência, manter você vivo. Isso. Então o que acontece? Ele dispara a mesma sensação do passado no presente. Para fazer o quê? Tentar impedir você de fazer de novo uma coisa que um dia já te causou dor. Sim. Só que a pessoa, ela continua, porque ela precisa trabalhar, ela precisa conversar, ela precisa resolver o problema. E ela não entende que ela não sofre aquilo. Eu não permito que nada tire o meu controle. Quando eu percebo qualquer sensação que pode estar me limitando, que pode estar me bloqueando, um frio na barriga, assim, eu quero fazer alguma coisa e dar um frio,
eu desligo. Depois de tanto tempo aplicando isso em pessoas, eu aprendi a desenvolver a habilidade de autoaplicação. Então eu consigo voltar, eu faço um autoprocesso posso dizer para você, de reimprint, que é o que a gente usa em programação neurolinguística. Eu volto lá atrás, eu ressignifico aquela cena e quando eu volto para o presente, eu estou livre disso e nada me limita, nada me impede de chegar, de viver, de conquistar o que eu quero conquistar, de alcançar o que eu quero alcançar, ou mesmo coisas simples às vezes, como, por exemplo, discutir, falar que quantas pessoas eu já atendi que tinham pânico, medo, pavor, quando viu uma câmera, quando viu um microfone. Eu atendi uma moça um dia, ela era youtuber e influencer, ela gravava vídeos para o Instagram e tudo mais, só que se ela via um microfone, ela travava, ela paralisava. Sabe quanto tempo leva com programação neurolinguística para você reprogramar uma fobia dessa? Não sei. Anos. 15 ou 20 minutos. Sério? Essa é a vantagem. Programação neurolinguística, a gente trabalha com as coisas que funcionam nessa velocidade. Olha aqui, ó. Você viu estalar o dedo? Foi tão rápido que você nem viu. Nessa velocidade. Até por isso, deu risada ali. É assim, uma coisa que às vezes pesou e segurou a pessoa e bloqueou a pessoa por muitos anos, ela simplesmente, você desliga. E isso faz com que a vida fique mais fácil, fique mais leve. Você não precisa andar arrastando. Pessoas que passaram anos da vida, talvez olhando só para baixo, porque pesa, o peso da tristeza pesa, faz com que a pessoa não consiga levantar a cabeça. De repente, ela tira aquele peso das costas, do ombro, ela olha para cima e essa sensação é incrível. É uma Eu não sei se você verdade. conhece o autor Augusto Cury, Já. que Já é vi. o autor Fantástico. do livro Inteligência Socioemocional e também da Escola da Inteligência. Na escola de Ele inteligência. fala exclusivamente de duas janelas que nós temos no nosso subconsciente. Nós temos as janelas lights e as janelas killers, que é exatamente isso, onde a gente deve deixar os pensamentos, os sentimentos, no caso, killers, sentimentos maus, experiências ruins, problemas, e janelas lights, momentos mais felizes, momentos onde você está com euforia, está feliz, Eufórico, alegre, isso. Então assim, Só que sabe uma coisa, Isaac, que é incrível, que as pessoas não conseguem perceber? Que conscientemente faz sentido. Se você falar pra mim, óbvio, coisas que prejudicam, que me jogam pra baixo, faz sentido eu deixar ela num lugar escondidinho. Mas não é o consciente que comanda a mente. Eu não falei que 95% do tempo as pessoas estão no modo subconsciente? verdade. Então, se está no modo subconsciente, não adianta você conscientemente falar para uma pessoa, viu? Esqueça, você é melhor, você é boa, você consegue, você é capaz, você é bonita, você tem um propósito na vida. Não adianta, porque não é no consciente, é no subconsciente. Então, através dos processos de programação neurolinguística, por exemplo, aí você consegue acessar o subconsciente, acessar aquela memória que causa aquela programação na pessoa, mudar aquela imagem, reprogramar, ressignificar aquele momento. E quando você ressignifica aquele momento, cura aquela ferida, você tem a liberdade no presente. E isso é simplesmente mágico. É uma coisa que diariamente a gente pode ver, pode observar, pode perceber nas pessoas, na fisionomia, na expressão. Sabe a leveza que você falou, sentindo as pernas? Imagine isso potenciado aí a 1000. Sinceramente, literalmente como se você não conseguisse andar, porque a perna está tão leve, está tão relaxada. Muito obrigado pelas palavras. Nossa, fantástico. Fantástico. Com E certeza, por falar nisso, você está bem relaxado, né? eu tô bem relaxado. Tá Dá pra ver que ele tá leve. Tá funcionando até agora. A hipnose, o PNL. É. Funciona até agora. Quer ver? Vamos levantar essa potência aí. Faz o seguinte, respira fundo, fecha os olhos, isso. E agora eu quero que você pense numa pessoa muito animada, que você conhece. Pensa num cara que pode fazer, Vinícius. Pensa num cara que é muito badalado, um cara que pula, que gosta de fazer aventura, que gosta de conversar. Uma pessoa muito animada. Isso que você conhece. Agora, faz o seguinte, bota uma roupa colorida nele. Isso. E agora liga um monte de luz em volta e liga uma música top, uma música que você gosta, música agitada, música animada. E agora eu quero que você conte comigo. Ele vai começar a contar de 1 até 10. Quero que você conte comigo, vai. 1. E agora mais alto. Vamos lá, galera. Todo mundo junto. Imagina que você tá numa cena aí de academia, numa academia, fazendo ginástica. 2. Vamos lá. Todo mundo pra cima. Ergue as mãos pra frente e pra trás. Isso. Bora lá. 3. Mais alto. Cada vez mais alto. Aumenta a luz, aumenta o som, aumenta a música. 4. 5. Isso. Vai ficando mais forte. 6. 7. 8. Isso. Vai ficando mais forte. Cada vez mais alto. Cada vez pulando mais alto. Isso. E agora aumenta o som, aumenta a música. Quando eu contar
3 e disser 10, eu quero que você vibra muito forte por dentro. Você vai perceber como se tudo estivesse muito claro. Uma luz muito forte brilhando. Prepara, respira fundo. 3, 1. Isso. E agora, beleza. Bem devagar no seu tempo. Quando sentir que está pronto, pode abrir os olhos voltando para cá. Isso. Bem, percebe que mudou a sensação? Mudou Energizou? Completamente. Energizei agora, hein? É top Você isso, também né? energizou, Vinícius? Mudou, não mudou? Nossa, o Vinícius mudou estava meia fase ali agora tá Energizou até completamente. top, hein? Isso é top, Nossa, hein? Arrebentou, hein? energizou agora completamente. Bora lá, Vamos agora então. para nossa quarta pergunta. Muito obrigado pela sua resposta. Vai ser ótimo essa resposta dessa pergunta. Faz sentido? Em específico, faz muito sentido. Que é um mal que a gente vê hoje no século. Uhum. É uma coisa que nós temos todos os dias, todos os meses, todos os anos, todos os séculos. Uhum. Pessoas que vão para o escapismo. Uhum. Sim, elas ficam fugindo a vida inteira quando é mais fácil você simplesmente... E parece uma coisa tão complicada, tão complexa. Uau! É um desafio, é uma caminhada Sim, com que vale a certeza. pena ser vivida. Porque você pode experimentar o extraordinário. Pessoas que não tinham uma expectativa de viver, que vão para as drogas muitas vezes, porque quando você está o tempo todo pensando, mentalizando aquilo que não deu certo, aquilo que deu errado, o que acontece é que você fica reforçando isso, mas o que acontece é que a pessoa vive fugindo. Ela vai para as drogas por quê? Quando ela usa droga, Isso aí ela é um refúgio desliga. mental dela. Quando ela usa droga, ela desliga, ela cria uma coisa que a gente usa em programação neurolinguística, que é dissociação. Ela desliga o problema. E quando você desliga o problema, fica longe, dissocia do problema, tudo fica leve. É o que a droga faz. Então, é mais fácil fugir, é mais fácil. Mas é mais gostoso viver o extraordinário. Sim, com certeza. Vamos para a nossa quarta pergunta aqui da produção. O aumento nos casos de depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, entre crianças e adolescentes, na era da tecnologia, celulares e computadores, redes sociais, o que os pais ou familiares podem fazer para ajudar essas crianças e jovens? Primeira coisa, os pais precisam estar presentes. Tem uma coisa que eu digo o seguinte, a mente ela é atemporal. Ela pode ir para o passado e pode ir para o futuro a todo momento. Só existe uma forma de você viver o presente, viver o momento real, agora aqui. E viver o presente é a melhor coisa que você pode dar para você mesmo e para sua família. Primeiro para você. Então os pais, às vezes, é muito comum, né? Você vai no mercado e você vê uma criancinha gritando e aí o pai ou a mãe atrás, para de gritar, moleque! Aí você fala para a criança, para de gritar, né? Então, assim, primeiro, eu preciso me tornar. Eu preciso ser. Se você vê uma criança que passa o dia no celular, o pai vai fazer uma análise, talvez ele pode justificar que ele passa o dia porque ele trabalha, mas quando ele chega em casa à noite, ele precisa de verdade ficar no celular. Então a primeira coisa é que as crianças, elas são consequência do mapa de mundo que elas viveram. Já ouviu falar de mapa de mundo? Pessoal, em casa a gente pode falar um dia só sobre mapa de mundo, mas elas são consequência do meio. O meio que ela viveu influenciou. Se uma pessoa ela está irritada ou ela está não está satisfeita com a forma que os seus filhos agem, ela precisa olhar no espelho, porque aquela criança é o reflexo daquela pessoa. Então, lembra que eu falei sobre o celular? Se você abre um computador, se você abre um monte de abas e você não fecha, chega uma hora que trava. Fica lento. É tanta informação que nós temos nesse século por conta da tecnologia, isso é ruim? Não. Mas esses aparelhos servem para nos servir, não nós servirmos eles. Sim. Só que precisa ter controle, precisa viver no presente. Então a primeira coisa é o pai olhar para dentro. Olhar o pai, a mãe ou o responsável, a pessoa, olhar para ela e falar, nossa, se o filho... Um dia uma coisa engraçada, sabe o que aconteceu? Eu saí de casa e aí eu peguei a avenida e eu fui atrás de um carro. E eu estava andando atrás daquele carro assim e de repente eu percebi que um farol do carro estava apagado. Eu falei, olha que porqueira. E eu comecei, né, pensando assim, olha que irresponsável, com a lanterna traseira desligada, né? Eu falei, olha só que irresponsável. Olha só como pode uma coisa... Eu tava reagindo já. Eu tava criticando mentalmente mesmo, né? Mas eu tava criticando. E onde ele ia, dava certo, que ele virava no caminho que eu tava indo. E o tempo todo eu parava, chegava perto dele e eu olhava, olha como é um irresponsável. E eu criticando aquela pessoa. Foi quando eu cheguei mais próximo do carro, daquele carro da frente, e eu percebi que era o meu farol queimado, refletido no carro da frente. Tá. Entendeu? Faz sentido isso?
Era o meu farol refletido no carro da frente que eu estava criticando. Então, quando eu estou irritado com uma criança que tem um comportamento, talvez, o tempo todo no celular, o tempo todo, ou essa criança ela está o tempo todo ligada, é porque a quantidade de informação é tão grande. Existem distúrbios da mente, problemas fisiológicos existem, mas a maior parte das crianças é por conta de hiperprocesso de informação. O tempo todo a criança vendo aqueles desenhos e as cores, o jogo de cor, tudo mais, o tempo todo estimulando. Outra coisa importante, cada lugar tem um poder característico daquele lugar. A pessoa vem para mim e fala, Prieto, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, eu quero fazer uma sessão porque eu não consigo dormir, estou tendo insônia toda noite. Mas sabe o que a pessoa faz? Primeira coisa que eu pergunto, e aí, como que é na hora que você vai dormir? Ah, não, eu me atualizo, eu pego o celular, deito na cama, pego meu celular, publico alguma coisa, eu respondo o WhatsApp. E o cérebro ele já memoriza que aquele lugar que você está, no seu quarto, de noite principalmente, é o lugar de você ver as de notícias. Trabalho. De trabalho. Não é um lugar de descanso, não é um lugar de repouso, de o dormir. Cérebro já marca. O cérebro processa que aquele lugar é um lugar... Aí o que acontece? O camarada na outra noite, ele desliga o celular e ele, eu não consigo dormir, por que está acontecendo? Por quê? Se as pessoas não têm o controle, o subconsciente controla O cérebro elas. já marcou, já olha. Que aquele lugar, o poder característico daquele lugar é de atividade e não é de descanso. Aí o cara vai, eu tenho que ir para a sala, lógico. Ele passa o dia no celular, no quarto, em cima da cama. Por isso que assim, você gosta de ler, não leia deitado na cama. Você quer responder o WhatsApp, responder antes de dormir? Fica em pé, senta numa cadeira no seu quarto. Aí você responde o WhatsApp, publica o que você quer publicar no Instagram, responde todo mundo, atualiza tudo o que você quer, põe o celular e quando você deitar na cama, deita para dormir. Porque o melhor presente que você pode dar para você mesmo e para as pessoas que estão em volta de você é a qualidade da sua presença. Faz sentido? Faz. E poucas vezes nós nos preocupamos mais com quantidade do que qualidade de tempo. E a gente tem que aproveitar isso porque, assim, nós não sabemos o dia da manhã. Você sabe se você vai estar aqui amanhã? Ninguém sabe, por isso Ninguém tem que viver sabe. hoje. Tem que viver o hoje. O presente. Tem que viver o hoje. Exatamente. Então, assim, se um pai, você perguntou se um pai, mãe ou um responsável está preocupado com o excesso de atividade da criança, experimenta desacelerar. Existem recursos, o Google, por exemplo, tem recurso ali, que é um recurso para você limitar horas que o seu filho passa no celular. Sim. Eu tenho isso, minha esposa descobriu isso, e foi uma maravilha. Um dia minha filha foi lá, mãe, pode liberar mais uma hora? Eu falei, o que é isso, mãe? Aí ela falou, não, a minha esposa me mostrou, não, eu consegui aqui, tem um negócio que ela instalou no celular da minha filha, e minha esposa tem, ela controla, ela acompanha tudo, então ela tem um período do dia que ela pode ficar no celular. A maior parte do tempo do dia, útil do dia, ela passa fazendo atividade. Ela tem horário de estudo, ela tem horário de brincar, está no quintal. Mas se os pais acham, não, meu filho tem que ter liberdade, ele não tem capacidade hoje de avaliar. E o que acontece hoje, o que vai amanhã é reflexo do que acontece hoje. Sim. No livro do Mário Sérgio Cortella, falando sobre a família, ele fala, tá escrito no livro, que entre as idades de 6 a 8, 9 anos... é a melhor idade para você ensinar a criança. É a idade onde a criança vai se espelhar mais nos pais. Então, nas ações, no que os pais vão fazer, na fala. E mais, eu falo mais, vou além disso. Tudo que acontece na vida de uma criança de 2 a 8 anos, 10, mas especificamente a 8 anos, tudo que acontece na vida de uma criança de 2 a 8 anos define quem essa criança vai ser pro resto da vida. Porque 90% das pessoas que eu atendo com processo de programação neurolinguística, hipnose clínica, elas estão relacionadas, os bloqueios da vida de uma criança, elas estão 90%. Algo aconteceu entre 2 e 8 anos de idade. 5% antes de 2 anos. E 5% depois, uma fase mais adulta. Mas 90% das vezes, algo que aconteceu entre 2 e 8 anos bloqueou, limitou e impediu a pessoa de viver uma vida extraordinária. E ela passa anos, às vezes, tentando entender por que aquilo, porque ela não consegue deslanchar. E aí, quando você passa por um processo, ela volta lá e fala, puxa vida, era por causa daquilo. Aquilo me limitou a vida inteira. Aquela pequena ação me Aquela limitou. pequena ação não é sobre o que aconteceu, mas como a minha mente subconsciente interpretou aquilo que aconteceu. Bacana, Então, você perguntou, o que interessante. faz um pai que está preocupado, reforçando? Primeiro, olha para dentro de você. Olha quantas horas você passa o dia. O celular tem um recurso hoje para te mostrar. Antes de Pergunte-se perguntar pro primeiro. seu filho. Aí você se policia, você toma consciência. Aí você vê que talvez está passando muito tempo na rede social. E aí, então, você começa a controlar isso e o seu filho vai ser o seu reflexo. Comece a ler Sim.
e você vai ver que seu filho vai começar a pegar livro. Ele vai se espelhar. Comece a passear, fazer exercício. Minha esposa vai fazer exercício, ela pega a corda, pronto, as meninas vão junto, vão lá, começam a subir na barra. Tem uma barrinha delas em casa, elas começam a subir na barra, elas começam a pular corda, elas começam a fazer flexão abdominal. Eu tenho muito isso na minha família. Minha família gosta de ler muito. E desde pequeno também sempre gostei de ler. Eu ainda gosto de ler. Leio diversos livros e minha família também. Ótimo, essa é a resposta. Sempre as crianças são reflexo do mundo que elas vivem. E se o pai está irritado por causa de uma criança acontecendo uma coisa, ela só está refletindo a luz. É só o farol dela, como aconteceu comigo, era só o farol do meu carro refletindo no carro da frente. E eu estava condenando o outro, quando na verdade era eu mesmo. Exatamente. Muito bacana, muito interessante. Vamos lá. Quando uma pessoa está ferida emocionalmente por algo do passado que não conseguiu se livrar, como você consegue desenvolver um relacionamento de confiança para que essa pessoa possa abrir na terapia? Como seria o rapport? A empatia, enfim, como fazer o resgate das pessoas? A primeira coisa é isenção de julgamento. Por mais, às vezes, absurdo ou bizarro que tenha sido, ou seja, o comportamento daquela pessoa, coisas que a pessoa faz, isenção de julgamento é a regra básica para você conseguir o rapport. Muitas pessoas falam, Preto, eu nem sei por que eu estou falando para você, você não é a pessoa certa, mas é a única pessoa que eu vou... É até contraditório, a pessoa não entende direito o que está acontecendo. Recentemente isso aconteceu. E a pessoa fala assim, mas você era a única pessoa que eu podia falar. E eu nem sei por que é que eu estou falando isso para você, porque eu não podia falar isso para mais ninguém. E você não tem ideia como que eu estou me sentindo aqui, mas eu precisava falar. Eu não queria falar para você, mas você é a única pessoa que eu posso falar. Então, isenção de julgamento é a regra básica para você estabelecer uma conexão com uma pessoa. Não julgar aquilo que ela fez, porque eu só consigo... sempre é o seguinte, ó, levanta um pouquinho a mão assim, ó, põe a mão para frente aqui assim, mais para frente aqui assim, ó. Por que você está segurando? Você está segurando, tá? Sim. Por que você está segurando? Eu pedi para você segurar? Eu pedi para você segurar? Não pediu. Não. Mas essa é uma regra básica geral da mente. Sempre que você vai contra, você encontra resistência. Entendeu? Um líder, ele quer se conectar com os funcionários, com seus colaboradores, e ele vai contra tudo. A pessoa falou para eu fiz isso, e ele vai lá, vai contra. Ele vai criar resistência, porque é uma regra básica do ser humano. Se proteger. Não é? Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Ele quer manter você vivo. Sempre que uma pessoa ela for confrontada ou ela for atacada, ela vai contra-atacar. Só que eu sei disso. Ela não sabe disso. Então a primeira coisa para me conectar com pessoas é como dançar. Eu entro na dela, eu acompanho. Já dançou alguma vez? Já não sei. Então assim, ó, eu acompanho a pessoa, deixo ela guiar. E depois que ela está conectada comigo, eu guio. Faz sentido isso pra você? Faz sentido. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira regra do rapport. O rapport nem é uma questão assim de eu ficar repetindo você nos seus hábitos, eu fico repetindo você nas suas ações, porque às vezes é um pouco falso, apesar de que rapport é necessário, espelhamento é necessário. A primeira impressão. Exatamente. Então, assim, ó, eu, por exemplo, espelhar você é uma regra do rapport. Isso é uma coisa incrível. Falar sobre rapport, nós podíamos ficar... A gente podia fazer uma live só sobre rapport aqui. Só sobre liderança, só sobre persuasão. Persuasão é uma coisa ruim? Não. E manipulação? Manipulação. Então, é que o seguinte... O que é manipulação? Manipulação é uma influência pro mal. Você sabe quantas palavras a gente tem no vocabulário na língua portuguesa? Olha, pasme, você que está ouvindo aí. Sabe quantas palavras nós temos na língua brasileira? No vocabulário brasileiro, no vocabulário português? Não sei. Mais ou menos 400 mil palavras. Você sabe quantas palavras, em geral, a população utiliza? Deixa eu ver. 4 mil? Metade disso. 200 mil palavras. 200 mil palavras. Isso quer dizer o quê? Olha só como é incrível isso. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas usam a mesma palavra para definir várias situações diferentes. O cara tá triste, ele fala que tá com depressão. Ele tá cansado, ele fala que tá com depressão. Ele não quis fazer uma tarefa. Ele tá com depressão, entende? Então, por exemplo, assim, a coisa mais importante que você faz isso, e aí já fica aqui de cara a dica, leia. Leia muito, sabe por quê? Quando você lê, você enriquece seu vocabulário. Por exemplo, e aí você passa a prestar atenção de que coisas têm um significado. Como, por exemplo, manipulação. Sabe qual é o significado da palavra manipulação, de acordo com o dicionário? Não sei. Mexer com as mãos. Então, eu quero dizer para você assim, eu posso manipular você?
Eu posso mexer você com as mãos para levar Não. você de um lado pro outro? Não. pode. Mas manipulação é ruim? Por exemplo, Vamos lá. a pessoa que numa farmácia de manipulação, ela manipula produtos químicos, tá? As drogas, os medicamentos, que pode salvar a vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que cozinha, um cozinheiro, ele manipula o alimento para fazer um manjar, uma coisa deliciosa. Manipulação, então, nesse sentido, é ruim? Não. Então, é possível eu te manipular? Não. Não, percebe isso que eu falei para você? Não existe manipulação. Existe persuasão. Persuasão é ruim? Não. Persuasão é a capacidade e habilidade de ajudar com que uma equipe, um grupo, compre a sua ideia e trabalhe junto com você no mesmo propósito. Existe um passo a passo, um processo para persuasão, que é simplesmente incrível, é fantástico. Influência. Através da persuasão, você pode influenciar pessoas. Por exemplo, o tempo todo que estou conversando com as pessoas, eu estou criando sugestões dentro da mente das pessoas. E as sugestões têm o objetivo de influenciar. Entende? Quando uma pessoa aparece lá num programa no YouTube, lá, vendendo uma coisa, um influencer, compra isso aqui, eu vi um link incrível disso aqui. O que ela está fazendo? Influenciando pessoas porque ela já conseguiu a simpatia, a empatia daquela pessoa. Ela já conectou a pessoa. Não persuasão não é um processo consciente, é subconsciente. É conexão de subconsciente com subconsciente. A pessoa se conecta e fala, nossa, faz sentido alguma coisa sua familiar com aquilo que o Isaac está me falando. E aí você começa a transformar a vida de pessoas. E aí você começa a fazer diferença. E o seu valor aumenta à medida que você consegue mudar, influenciar e melhorar a vida das pessoas. Eu perguntei pra você sobre influência, porque tem um livro, não sei se você já leu, é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro fenomenal. Incrível. Recomendação aí básica uma recomendação, pra você. uma indicação. Vou deixar aqui o link nos comentários também junto aos Segredos de uma Mente Milionária. Esse livro é simplesmente fantástico. Fenomenal. Fantástico. E ele fala diversas vezes, né, que sugestões, os atos dele influenciavam as pessoas a fazer as mesmas coisas. Então, por exemplo, quando eu falei aqui agora, acabei de dar uma sugestão. Quando eu disse leia para aumentar o seu vocabulário, a quantidade de pessoas que já ouviram, ela fala, nossa, mas faz sentido isso? Como que eu posso melhorar, ampliar meu vocabulário se eu não sei exatamente como falar, não sei como me manifestar, não sei como me pronunciar? Entendi. Ótimo. É isso aí. Excelente. Excelente. Vamos lá para a nossa sexta pergunta, então. Pergunta. Sabemos que os drivers mentais são instalados em nossa mente. Como instalar novos drivers mentais, ou seja, uma mudança de mindset, para que possamos ir para o próximo nível? A nossa mente aprende de duas formas básicas, Isaac. Lembre sempre disso, nunca esqueça disso. Nossa mente aprende de duas formas básicas. Através de repetição, por isso que a gente vai na escola. Você vai hoje, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Ou isso é uma forma de aprendizado. Só que qual é o problema disso? Demora pra caramba. Entende? E tem até um mapa que fala, né? O nosso cérebro ele vai guardando o conteúdo que a gente tem, as informações. Por exemplo, lendo, 10% de retenção. Daí a gente vê lá no último, 90% de retenção na prática. E também a repetição também está nesse Exatamente. Porque quando você fala sobre a curva do esquecimento, você tem isso, tudo que você não usa, não reutilizar. Imagina a quantidade de coisas que o cérebro absorve durante o dia. Se ele tivesse que guardar tudo isso, já era, tinha ficado louco. Não dá. Então o que ele vai fazer? Ele vai armazenar o que é importante. Como ele sabe que é importante? Se você reutilizou em 12 horas. Se você reutilizou depois de 12 horas de novo, opa, isso é uma informação importante e eu preciso guardar, preciso armazenar. E tudo que você reforça depois de 12 horas, você quebra, você desmonta a curva do esquecimento, tá? Então, voltando à sua pergunta. Repita a pergunta, por favor. Vamos lá. Sabemos que os drivers mentais estão instalados em nossa mente. Como instalar novos drivers mentais para que possamos ir para o próximo nível? Então você pode focar, você tem uma meta, um objetivo, você trabalha, repete ela, até tudo que você faz por 21 dias ou mais se torna parte de você. Isso daí é tá no livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Tudo que Ótimo você faz livro por também. 21 dias ou mais se torna parte de você, é um hábito.
Parte da sua personalidade. Você pode fazer isso. Se você quer instalar um novo drive, você reforça. Qual é a questão disso? É que às vezes demora. Então tem alguma coisa te incomodando, a gente pode lançar mão do segundo recurso, que é forte impacto emocional. Por exemplo, uma sessão de PNL, uma sessão de hipnose clínica, ela acontece sob forte impacto emocional. E a transformação ou a libertação, a liberdade de algo que te incomodou por muitos anos, 10, 15, 20 anos, ela simplesmente ela flui. E acontece. A mudança, eu sempre digo o seguinte, a mudança pode acontecer em um instante, literalmente em um instante. Como eu disse para você, olha aqui, ó. Você viu o estalo dentro? Foi tão rápido que você nem viu. É exatamente assim que acontece. Então, essas duas formas. Nossa mente, você tem um objetivo, você pode ficar repetindo por 21 dias, e aí depois de você repetir aquilo, você tomou consciência, aquilo foi para um estado, depois a gente vai falar uma hora sobre os quadrantes do processo de consciência, virou um programa, foi para o subconsciente, pronto, está instalado. Ou você pode utilizar esse recurso de forte impacto emocional. Já viu alguma vez uma pessoa, não sei se você conheceu ou ouviu falar, uma pessoa que era talvez egoísta, mesquinha, arrogante, não sei o quê. De repente ela sofreu um acidente e quase morreu. Ela ficou um tempo de coma, enfim, teve que passar um monte de cirurgia. E de repente ela volta e ela fala, nossa, eu sou uma nova pessoa. Já aconteceu isso? Já. Forte impacto emocional. Já viu isso acontecer? Já vi. Forte impacto emocional. De repente, de um dia para outro, a pessoa tem 40 anos, ela passou 50 anos fazendo daquele jeito. Ela ficou 15 dias internada no hospital, quase morreu. Aí ela, nossa, eu sou uma nova pessoa. Sou uma pessoa amorosa, carinhosa, adorável, humilde. E aí, de repente, você fala assim, nossa, eu quase... Forte impacto emocional. Uma sessão de PNL, uma sessão de hipnose clínica, tem a capacidade, o poder de criar essa energia e criar a transformação num instante. A mudança pode acontecer num instante. A pessoa pode... Eu, por exemplo, gosto das coisas rápidas. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta de mudança e transformação rápida. Então... Eu prefiro sempre o método mais rápido. Quanto tempo dura para sempre? Quanto tempo a pessoa permitir viver o extraordinário na vida dela? É simplesmente fantástico. Eu sou apaixonado por isso. Não sei se dá para perceber. Sim, dá pra perceber já. Aqui o microfone já é seu, já. Você será bem-vindo aos próximos episódios do podcast. Fantástico, fantástico. Os novos drivers mentais com a força do hábito, 21 dias. Você pode fazer 21 dias, ou você pode falar assim, caramba, eu gostaria de mudar isso rápido. Eu não quero mais que isso que está me bloqueando me incomode. Eu quero eliminar. Marca uma sessão. E a gente resolve isso numa parada. Vocês ouviram, né? Então marca uma sessão, ó. Se você 40 percebeu, minutos. Ó, marca uma sessão, 40 minutos, Dr. Prieto. Zerinho. Novo drive, porque a gente acessa o subconsciente, vai lá, tira aquele programinha mequetrefe, largado que estava lá, um programinha retardado, talvez, um Pac-Man arcaico, um programinha arcaico, a gente vai lá, encontra aquele programa, tira ele, arranca ele de lá e a gente vai instalar um programa novo. E essa programação começa a funcionar na hora. Sim. Fantástico. Vamos lá. 8ª pergunta. Na verdade, a 7ª. Tudo começa dentro do seu lar? Qual a importância dos pais e familiares na formação cognitiva dos seus filhos, sabendo que todas essas questões que envolvem nossa mente? Mapa de mundo. Nós somos consequência, fruto do mundo que a gente viveu. Em geral, ele começa no relacionamento familiar, mas depois ele vai se ampliando. Os professores, a escola, aquelas pessoas que são os orientadores, que a gente tem mais contato do meio que a gente convive. O meio que nós convivemos, vivemos, cria a percepção. Uma criança nasce, quando ela nasce, como eu falei, não tem nada na mente dela, a não ser o instinto de sobrevivência, para manter ela viva. As coisas vão sendo instaladas, percepção do que é bom, do que é ruim, do que é melhor, do que é pior, do que é certo, do que é errado, vão sendo instalados lá. Então, assim, o mapa de mundo influencia 100% de quem essa pessoa vai ser. Se você pegar, por exemplo, aqueles extremistas, de religiões que são extremistas, e eles acreditam de verdade, porque no mapa de mundo deles, eles aprenderam a ouvir a vida inteira que para eles têm que matar para que eles possam ganhar o céu, ganhar a liberdade. Então eles são suicidas, são os homens bombas, enfim. Você fala assim, nossa, que cara retardado. Não, para ele faz sentido, porque é a verdade.
é verdade que ele viveu desde pequeno. Entende? Então, o mapa de mundo influencia 100%. O que eu falei para você acontece de 2 a 8 anos, influencia quem essa pessoa vai se tornar, se ela vai ter sucesso, se ela vai ser fracassada, se ela vai ter sucesso financeiro, se ela não vai ter, se ela vai ter um bom relacionamento, um bom casamento, não vai ter, está relacionado ao mapa de mundo. E isso entra em questão, uma coisa chamada respeito. Uhum. Respeito. Então, por exemplo, indo para algumas perguntas anteriores, a gente vai ver uma pessoa com depressão. Ah, não, é gracinha. A pessoa tá triste mesmo. Você não vive o que ela vive. Não vive o que ela vive, você não tem você as não experiências viveu que ela teve. que ela teve, exatamente. Então, é uma exatamente coisa... isso. Não, porque o homem bomba, ele vai lá, se suicida. Quer dizer e que ele mata tá muita certo? gente. Não, necessariamente. Isenção de julgamento. Sim. Mas faz parte do mapa de mundo dele. Então, por isso... Faz sentido pra ele. Faz sentido para ele. Por isso que é importante prestar atenção na forma como... Hoje, né, eu sou pai e eu presto muita atenção na forma... Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Mas eu tenho consciência de que as coisas que eu faço, a forma como eu faço, influenciam na forma como elas vão crescer e elas vão desenvolver depois. Entende? Hoje eu tenho muito mais consciência, muito mais presença para prestar atenção em coisas, porque senão você só vai repetindo ciclos, você nunca quebra aquela corrente. Você só repete a forma que o tataravô fez com o bisavô fez com o vô fez com o pai fez comigo, eu repito com a minha filha e é uma corrente. Se você não rachar esse elo um dia, você vai continuar sempre repetindo. Se você não desenvolve, por isso que eu disse, desenvolvimento pessoal e emocional é tomar consciência. Você toma consciência do que você faz e como a forma que você faz influenciam as outras pessoas em volta de você. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Quais são os princípios da inteligência emocional? Primeiro, tomar consciência. Por isso que durante todo o processo é tomar consciência de muitas etapas desse processo. São muitas etapas. Então você começa primeira coisa, perceber como você faz as coisas e por que você faz as coisas que você faz. E como as coisas que aconteceram lá atrás influenciam como você se comporta. É a única forma de você mudar. Nesse livro aqui, o Terrar Veck, ele fala o seguinte: algumas vezes as pessoas elas não estão satisfeitas, felizes com o resultado da vida delas. Pode ser financeiro, amoroso, relacionamento familiar. Elas não estão felizes com o resultado. É mais ou menos como uma árvore. Você olha para uma árvore e você vê que os frutos não estão tão bonitos. Os frutos não estão grandes. Eles não estão coloridos. A maçã não está bem vermelhinha. E a pessoa não está feliz com o fruto. Aí ela vai lá, ela coloca um saquinho em volta, ela cobre a árvore. Se você não está feliz com o fruto que a árvore produziu, adianta você cuidar do fruto? O Terrar Veck, ele diz que não. Sabe por quê? Se você não está feliz com o fruto que aquela árvore está produzindo, com o fruto que você está vendo, você tem que cuidar do que você não está vendo da raiz. Então, cuidar da mente é a mesma coisa. Se você não está feliz com os resultados da sua vida em volta de você, seja ele qual ordem for, financeiro, relacionamento amoroso, o relacionamento com os amigos, se você não está feliz, não adianta você focar, a pessoa não está ganhando dinheiro. Ela queria ganhar mais dinheiro, ela trabalha 8 horas por dia, ela não está ganhando dinheiro, ela começa a trabalhar 12 horas por dia. Ela quer ganhar mais dinheiro, 18 horas por dia, de repente está trabalhando 24 horas por dia e não adianta. Claro que não. Não adianta, por quê? Porque, e é uma coisa incrível também, eu vou mandar o vídeo depois para você pode clicar no canal para o pessoal assistir, que quanto mais você corre atrás do sucesso, mais o sucesso corre de você. É uma regra. Porque quem persegue o sucesso corre da pessoa. Primeiro você precisa se desenvolver. Desenvolvimento pessoal. Porque o seu negócio nunca vai ser maior do que você. Então, se eu estou aqui, o meu negócio não vai ficar grande, não vai crescer. O meu negócio nunca vai ser maior do que eu. Se eu estou aqui, o meu negócio sempre vai estar embaixo de mim. Mas à medida que eu cresço, o meu negócio, o meu trabalho, o meu sucesso cresce. Então, assim, se você não está feliz com os frutos que você está vendo, você tem que cuidar do que você não está vendo, que é a raiz. Quando você não está feliz com os frutos do seu trabalho, do resultado que você está vendo, seja qual área for, você não adianta reforçar, cuidar mais, bajular mais, porque você só vai ter mais problema, mais conflito. Você tem que cuidar do que você não está vendo. E tudo muda quando você muda. Percebe a mesma coisa, a sensação de liberdade, de paz, a mente leve que vocês sentiram aqui. Se você parar e prestar atenção, a gente estava sentado na mesma cadeira, mesmo microfone, todo o estúdio, mesmo estúdio. Mas o que mudou? Mudou alguma coisa aqui fora? Não. Mudou onde? Mudou aqui dentro. dentro. E quando aqui muda,
tudo fora muda também. Tudo fora muda. Ou seja, o cérebro que Ele coordena comanda tudo. E é uma coisa incrível assim, que as pessoas falam, mas eu preciso, eu não sei ainda, não consegui conquistar o que eu quero, porque eu ainda não sei alguma coisa. Não é o que as pessoas não sabem que impedem, em geral, elas de viver a vida que elas querem, a vida extraordinária. Não é o que eu não sei ainda. Muitas vezes é o que eu já sei. Isso é difícil, isso não dá. Eu já tentei, muita gente já tentou. Então, o primeiro processo Porque você é uma migalha dentro de milhares. E aí a pessoa fica pensando assim, não é o que eu não aprendi ainda que vai me mudar, mas é o que eu já aprendi, é o que eu ouvi das pessoas, que não dá certo, isso não dá certo, isso não funciona. Então, nesse processo de desenvolvimento que você passou aqui, a segunda coisa que eu digo, depois de tomar consciência, a segunda coisa que eu digo para você é desaprender. Eu não começo ensinando num treinamento, num processo, numa palestra, eu não começo ensinando as pessoas. Eu começo ensinando elas coisas novas. Eu começo ensinando elas como apagar as coisas que elas já aprenderam. Porque é o que elas já sabem que estão impedindo elas de viver o que elas querem. Faz sentido isso? Faz sentido. Porque assim, a gente consegue relacionar as crenças limitantes. Ou seja, a gente vai ter que desaprender as coisas que nós ouvimos desde crianças ou desde adolescentes e que hoje formam o nosso caráter na vida adulta. Forma a personalidade, como você age, como você se comporta, Sim, com certeza. como você reage às coisas, como você interpreta se é possível ou não, se é difícil ou não, se é fácil ou é impossível. Como você reage às coisas hoje como adulto. Pode ser consequência de um ato que alguns dos seus pais podem ter feito quando você tinha 8 Sabe a coisa anos. mais comum? Coisa que eu vi recentemente agora, uma pessoa chegou para mim assim, não, porque a minha avó era doente, a minha mãe também era doente e, por consequência, eu também sou doente, sabe? Você tem uma coisa que chama modelagem. As pessoas modelam coisas boas e modelam coisas ruins. Se você, por exemplo, olhar para o Vinícius, você vai perceber que ele anda exatamente igualzinho o pai dele. Sim, exatamente. Já percebeu isso uma vez? Desenvolvimento pessoal passa por isso porque nós absorvemos as coisas do mundo. Só que chega um momento que você tem que parar e falar assim, peraí, calma. Eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo a vida das outras pessoas? E é só quando você quebra essa corrente, esse elo, é que o jogo começa de verdade. Porque aí você começa a agir de propósito, fazer as coisas de propósito e não só reagir, agindo de acordo com o que os meus pais, você tira do piloto automático. Tira do piloto automático. Peraí, isso faz sentido pra mim? Não, não faz. Eu não gosto de quiabo. Pergunta-me se eu já comi quiabo alguma vez. Já comeu quiabo? Nunca! Mas eu não gosto de quiabo, sabe por quê? Por quê? Hoje eu sei. Porque algum dia eu tenho uma memória, tenho uma imagem na minha mente de um dia que alguém falou o seguinte, nossa, Eca, quiabo, aquela coisa gosmenta, parece uma baba de bêbado ali dentro daquela panela virando. Meu, imagina essa imagem na cabeça de uma criança. Eu nunca que eu queria comer um negócio que parece uma baba. Aí eu não comi. Aí eu nunca comi. Entende? Mas hoje eu tenho consciência de falar, peraí, isso tá me atrapalhando? Não, não tá me atrapalhando, então eu não quero experimentar quiabo. Mas hoje eu paro e penso, peraí, mas esse hábito, esse comportamento que eu copiei de alguém tá me atrapalhando, tá me impedindo, tá me limitando? Tá. Então, eu reprogramo. Eu instalo um novo driver. E quando você instala um novo driver, irmão, é como se você ligasse o turbo. É exponencial. Cada vez. Foguete não tem ré, Foguete não tem ré. Foguete não tem ré, só pra cima e pra frente, irmão. Nunca esqueça disso. Foguete não tem ré. É exponencial. E quanto mais você visita, todas as pessoas, cada pessoa ela vai ter a vista, isso é importante. Isso é um princípio mágico. As pessoas vão ter a vista da montanha que elas estiverem dispostas a pagar o preço para subir. Se a montanha é desse tamanho aqui, tem uma floresta aqui embaixo, tá? Aí ela resolve subir até aqui, o que ela vai enxergar? Talvez o tronco das árvores. Mas aí ela resolveu subir um pouco mais, pagar o preço, suar, e suar a camisa, ela subiu um pouco mais, opa, ela tá vendo a copa das árvores. Mas ela resolve ir mais, ela não se limita, não se contenta com uma média, a média significa medíocre. Aí ela sobe mais, ela sobe no topo, ela consegue ver tudo, ela consegue enxergar o horizonte inteiro. Você vai ter a vista da montanha que você estiver disposto a pagar o preço e subir, entende? Sim. Então, tem pessoas que eu atendo, e ela fala, não, já tá bom até aqui pra mim. Já fiz uma sessão, nossa, eu tô me sentindo poderoso. Beleza. O nome disso é mediocridade. É mediocridade. A média significa medíocre, tá? E eu decidi que eu não quero viver na média. Eu decidi que se existe uma forma de viver o extraordinário, eu busco. E velocidade pra mim é importante. Faz sentido pra mim que isso seja rápido. Isso também faz sentido pra mim, porque é o seguinte, Dr. Prieto, a gente vê, e hoje a sociedade está dando mais atenção às pessoas que são diferentes. Uhum. As pessoas que se destacam,
As pessoas que chegam lá no final da montanha. Uhum. Porque o que se vê hoje, que a sociedade está acostumada a ver? A média. Médias. Mediana. Pessoas As medianas. pessoas estão satisfeitas em viver a média. Ah, eu tenho uma Elas média igual a vivem de todo abaixo mundo. de seus padrões. Abaixo do seu Como padrão. filhos e filhas de Deus, De Deus, independente de sua exatamente. religião. Elas são filhas e filhos de Deus. Uhum. Nós temos privilégios para viver aqui nessa Ó, terra. olha só uma coisa. Deus abençoou Abraão, e em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Isaac e Jacó eram prósperos. E aí quando chega na minha vez de abundância, eu vou passar problema, dificuldade. Não. Nós somos filhos de um Deus, ele criou esse mundo. Olha para esse mundo, a quantidade de abundância e riqueza que tem. E todo mundo tem o potencial de alcançar, todas as pessoas têm o potencial de alcançar, desde que elas paguem o preço para reprogramar a mente e criar novos hábitos saudáveis. Uhum, certeza. Vamos lá. Você faz um trabalho que transforma vidas. Essa é a sua missão e seu propósito fazer diferença na vida das outras pessoas? Sim, Essa um é a sua propósito. missão. tem uma, eu chamo de tríade, a tríade do minha tríade, se fosse um triângulo, né? Minha tríade de sucesso. Influenciar pessoas, impactar vidas e viver uma vida confortável. Isso aí, já Sabe? ganhou 10 mil pontos comigo já. Que esse é o objetivo também, principalmente do meu canal, do meu Instagram, desse podcast aqui que estamos gravando. Ajudar as pessoas a viver o Ajudar as extraordinário pessoas. e ter uma vida extraordinária. E nem sempre o extraordinário tá só óbvio. Não adianta você. Tá bom, amor é o que importa. Viva de amor. Não tem dinheiro para pagar o aluguel amanhã, pagar a conta amanhã. Não vai funcionar. Então não dá para ser hipócrita. Dinheiro, muitas pessoas têm se a gente tivesse um gráfico, nós podíamos fazer duas grandezas, sabe? Muitas pessoas, uma grandeza é dinheiro e outra é de equilíbrio emocional. Muitas pessoas, elas começam aqui, dinheiro. Chega num momento que nada satisfaz mais ela. É que o seguinte, Ela vai pra Pedro, droga. é o seguinte, o dinheiro, ele não é o início nem o fim, ele é um meio. É um meio para você Ele conquistar. é um meio. a O liberdade. dinheiro pode até trazer uma felicidade, mas uma felicidade momentânea. Se você não tem a paz e o equilíbrio, você não vai conseguir chegar lá. Agora O sim, dinheiro, imagine. ele não compra uma família próspera, ele não Uhum. compra essa saúde. Exatamente. Isso sim é felicidade. Mas uma família próspera, você faz uma família próspera com abundância e liberdade financeira. Exatamente. Entende? Então não Porque tem, ele é um como, meio. não tem como dizer Ele a é um mesma coisa meio. que eu perguntar para você. Qual é o mais importante, braço direito e braço esquerdo? São dois lados da mesma Os dois grandeza. são da mesma grandeza. Entende? Então assim, não Eles tem como eu são falar para meios você que o que é mais intermediam um importante, o o outro. amor ou o dinheiro. Não tem, cada um tem a sua importância Exatamente. dentro daquela realidade. Exatamente. Entende? Então, só que se a pessoa, é muito comum você ver artistas famosos que eles vão ganhando dinheiro sem cuidar da mente, do emocional, do desenvolvimento pessoal, e eles chegam num ponto que eles têm tudo e nada satisfaz, é um buraco, é um vazio. Então, qual é o ideal? Que você construa os dois na mesma proporção, emocional e financeiro, e você vai ter o alicerce suficiente para poder manter aquilo. Muitas pessoas elas conquistam e depois é muito comum você ver histórias, né, de pessoas gigantes aí, de grandes artistas, de grandes Com certeza. cantores que fizeram fortuna e de repente, sabe por quê? Sabe que tem um trabalho que mostra que 77% das pessoas que ganham na loteria, em um ano, elas estão igual ou às vezes pior do que elas estavam financeiramente antes de ganhar a loteria. Sabia disso? Não sabia. Então quer dizer que o problema era dinheiro? Não, Não. O problema era aqui. era aqui dentro. Exatamente. Dentro da mente dela. Porque não importa Como ela quanto foi dinheiro. programada, é Pro de dinheiro. gastar o dinheiro ali. Porque e acabou. ela tem medo do dinheiro. Volta aquele ponto. Qual é o significado do dinheiro para a maior parte das pessoas da população brasileira? Quando eu falo dinheiro, eu pergunto, você gosta de dinheiro, você quer mais dinheiro? Lógico que eu quero, você é louco? Óbvio. Qualquer pessoa que eu perguntar, mas o que esse dinheiro significa para ela? Pergunto para você que está assistindo, o que dinheiro significa para você? Qual foi? Aí eu clareio um pouco mais. Quais foram as suas experiências quando criança com relação ao dinheiro? Na sua família, seu pai dizia para você, olha filho, você vai crescer, vai ser abundante, você vai ter uma casa grande, você vai ter e filhos falando lindos, sobre isso, eu vou você querer vai ter um fazer carrão. eu vou querer fazer um teste agora com você e o Vinícius aqui, o nosso âncora aqui. Ah, Vamos lá. show de bola. Eu vou falar aqui uma palavra, duas palavras. Eu quero que vocês respondam ao mesmo tempo. Primeiro vai ser o Neto, Uhum. depois vai ser você. Tá, Vamos lá. Tempo é dinheiro. primeira coisa que vem na sua mente. Primeira coisa. Beleza. Vinícius, vamos lá. Tempo é
Não tem palavra. Não tem palavras. Tempo é? Primeira Primeira coisa coisa que vem na sua mente. Tempo é? Esforço. Esforço. Ó, bom também. Vamos lá. Tempo é conhecimento. Invista em algo que nunca vão tirar de você. Exatamente. E com Tempo é isso, conhecimento. você, com esse ativo, você consegue crescer, construir e conquistar cada vez mais. Exatamente. Então, assim, ó, qual é o significado de dinheiro para aquela pessoa? Era sempre fácil? Quando ele ia no mercado, o pai falava para ele assim, vai lá, pega o que você quiser ou não. Você tá achando que eu tenho uma árvore de dinheiro em casa? Né? Paga a luz, você acha que eu sou sócio da Light? Você acha que eu sou sócio da Taesa? Da CPFL? Então, assim, CPFL? quais foram as experiências? Quando aquela pessoa era criança, quais eram as experiências quando os pais tinham que falar sobre dinheiro? Era sempre bom? Era sempre motivo de alegria? Ou era sempre motivo de tristeza? Era sempre motivo de discussão? Então não tem como o dinheiro ser sinônimo de liberdade e felicidade. Sim. Porque nunca você vai querer estar perto de uma coisa que causa dor. Mas se eu pergunto pra uma pessoa, conscientemente, você quer dinheiro? Óbvio que eu quero dinheiro. Qualquer pessoa que eu perguntar. Mas aquela pessoa pega dinheiro, pega o dinheiro na mão, chega no final do mês, sobrou R$50, o que ela faz? O que uma pessoa de mentalidade, não pobre, mas uma pessoa de mentalidade pobre, chegou no final do mês, sobrou R$50, o que ele faz? Churrasco na laje. E pra você ter uma ideia, Porque ele tem medo, se ele ficar com 50... dinheiro na mão é o quê? Vendaval. Dinheiro na mão, eu devo ficar com esse dinheiro, não sei o que fazer. Porque eu tenho medo, o cara tem medo de dinheiro porque o dinheiro nunca foi sinônimo de alegria pra ele. O dinheiro Então, vai ficar ali olhando pra ele. Se eu ficar com esse dinheiro, vai acabar. Não, vai lá e gasta na hora. Preferível, deixa eu viver hoje, viver o presente, viver o momento. Aí vai lá e gasta, né? Uma pessoa de mentalidade, de mente, de classe média, o que ela faz? Ela vai lá, vou trocar o meu celular, vou comprar uma camisa nova, ela investe nela, né? Vou dar um talento novo. E uma pessoa de mentalidade, de mente rica, de mente de abundância, não de mentalidade de escassez, uma pessoa de mente de abundância, o que ela faz? Ela investe nela, ela investe em conhecimento, ela investe no maior ativo do mundo. E nunca acaba, e quanto mais você aplica, maior fica. Sim. Entende? Pra você ter uma ideia de como nós somos programados desde criança, não sei se você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele fala que quando ele voltava da escola, o único assunto que não podia falar na mesa, no jantar, no almoço, era sobre dinheiro. O pai pobre dele orientou desde pequeno até a fase adulta dele. Não, na mesa de jantar não fala nada sobre dinheiro. Não pode falar sobre dinheiro. Você tem que trabalhar por dinheiro, tem que pagar as contas certinho. Trabalhar pro governo para ajudar aqui o estado, a cidade. Então, assim, desde pequeno ele foi ensinado a seguir esses padrões. Ele foi programado a seguir esses padrões. A não falar e a se afastar. Por de certa forma, o dinheiro significava, né, um tabu. Isso, exatamente. O que significa... Isso era um tabu pro pai rico. Pro pai pobre. Pro pai rico, a gente pode colocar que era um tabu diferente. Todos nós temos tabus. Sim. Isso é inevitável. Programas. Sim, nós temos Programas programas mentais. Então, o pai pobre tinha o tabu dele, o pai rico também tinha o tabu dele. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Talvez as pessoas que estão ouvindo, elas vão pensar assim, peraí, então, quer dizer que meu amigo, vou dizer uma coisa pra você. O seu pai, você que tá ouvindo, seu pai e sua mãe, ela fez o melhor que ele podia, com o que ele sabia. E o que aconteceu na sua vida precisava ter acontecido para você chegar nesse ponto que você está vivendo hoje. Tudo o que aconteceu precisava ter acontecido. Então muitas pessoas podem se revoltar, não, eu vivo essa vida, minha vida está difícil. Não, seu pai fez a parte dele, sua mãe fez a parte dele. E graças a isso você vive o que você vive hoje. E você só pode viver o extraordinário se a partir de hoje você começar a escolher de propósito o que você quer ver, sem parando com mimimi, de jogar a culpa, eu não consigo, não tenho a vida porque meu pai não fez, minha mãe não fez. O que eles fizeram já ficou para trás. Para de mimimi, tem uma regra. Todo treinamento que eu faço tem uma regra. Primeira regra, sem mimimi. E eu até jogo uma praga nas pessoas. Se elas começarem a falar mimimi, elas vão ouvir essa minha voz falando na mente delas à noite, elas vão ter insônia. Então para de mimimi. Não, porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque meu pai não... Viu, seu pai fez o que ele... Já que escreveu a história dele. Ele fez o que ele podia com o que ele sabia, com o que ele tinha de recurso. Agora é sua vez. Não é o que aconteceu lá atrás. É como você vai daqui pra frente. Eu gosto de duas frases, principalmente do Aristóteles.
Ele fala assim, a primeira é: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. E a segunda frase é que mesmo em um poço sem fundo, ainda possível pode-se aprender. ver estrelas. É possível aprender. E o fundo do poço ensina muita coisa, sabia? O fundo do poço ensina muita coisa. Por exemplo, não tem como ir mais para baixo. Ali é o máximo que você pode descer. Sim, Agora, daqui é só para cima. só pra cima. Albert Einstein disse também, e é uma coisa que eu levo comigo sempre: a mente que expande jamais volta ao seu tamanho original. Seu tamanho Você lembra original. como era quando você não sabia ler? Você lembra, Vinícius? Você lembra como era quando você não sabia ler? Que você olhava nas letras assim, nossa, o que que é? Você lembra disso? Você lembra de ter essa imagem? Eu Você lembro. olhava, nossa, eu não sei o que é isso. Poucas pessoas têm isso, porque a mente, quando expande, depois que você aprende a ler, você não sabe como é não saber ler. Porque a mente que Ela expande não volta ao seu jamais tamanho volta ao original. tamanho original. Exatamente. Neto, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje no podcast. Foi fantástico, foi incrível. Tudo que nós falamos aqui, que nós debatemos. A presença também do Vinícius aqui na produção. Agradecer ajuda. aqui nosso amigo, Agradecemos. o nosso amigo âncora aqui, o pessoal da produção lá no fundo. Obrigado, pessoal. Mandar um abraço pra galera lá, um beijo pra Xuxa. Beijo pra sua mãe. E só para nós finalizarmos, nada disso seria possível sem a ATS Studios. Esse estúdio maravilhoso, completo. Vem com a gente, vem para a ATS Studio. Estúdio de verdade é aqui na ATS. Muitíssimo obrigado, Neto. Tamo junto. Quero aqui mais uma vez agradecer o nosso grande amigo Edmir Martins, aqui é o idealizador, né? O promotor desse lugar maravilhoso. O cabeça aqui. por trás da Cabeça, ATS. exatamente. E também parabenizar aqui o pai do nosso amigo guerreiro, Alessandro, pai do grande, do poderoso Isaac. É um cara incentivador. Lembre sempre disso, que o que você faz hoje vai refletir amanhã. Sempre é assim. E quanto mais, tudo que a gente foca expande. Exatamente. O primeiro passo, Isaac, não faz a gente chegar. O primeiro passo numa corrida não faz a pessoa chegar lá no final da linha de chegada, mas coloca a pessoa na direção para chegar lá. Faz sentido isso? Faz. Então, faz hoje o que você tem de recurso para fazer agora. Começa. Muita gente fica esperando ter Começa. tudo de recurso. Só começa. E aí o resto você vai aprender no meio do caminho e vai ganhar a coraça, a resistência para chegar no final, onde você quer chegar. E nunca termina. Nunca termina. Sempre está crescendo. Vamos lá. Gratidão, Neto. Obrigado, meu irmãozão. E sucesso e prosperidade a todos que estão assistindo até aqui. E até o próximo episódio do YesCast. Tchau, tchau. Foguete não tem ré, hein?